E qual é o problema que se coloca? Estranhamente, em todos os lugares do mundo, enquanto as mulheres não possuíam direitos, ou quando o movimento feminista não conseguia um avanço, durante a Segunda República Espanhola, na década de 30, as mulheres atingem um grande avanço de participação política e direitos políticos. E, paradoxalmente, no pós-guerra, em que é um marco dessa evolução e da conquista de direitos das mulheres, a Espanha franquista traz todo um retrocesso dessa questão. Enfim, uma emenda da ideia. Este seminário pretende abordar a complexa experiência da mulher espanhola do século XX, no que tange ao exercício de direitos civis e políticos, uma vez que ela viveu uma exuberância para muitos especialistas no reconhecimento desses direitos durante a Segunda República Espanhola. A mulher espanhola vivenciou uma realidade ainda desconhecida nessa época, mesmo para mulheres de outros países, com sociedades menos patriarcais e com avanços de movimentos reivindicativos dos direitos civis das mulheres. É um certo anacronismo a gente usar a expressão movimento feminista nessa época. Mas sufragistas, havia movimentos em outros países reivindicando esses direitos e nesses países as mulheres não tinham. E, estranhamente, Espanha, durante a Segunda República, já havia. Analisaremos a figura da miliciana do Exército Popular da República durante a Guerra Civil e, por fim, o trágico destino da mulher espanhola durante o franquismo, especialmente em sua primeira fase, período de refluxo das conquistas anteriores e de uma alocação da mulher em uma situação de aniquilamento dos direitos civis e de participação política, além da radicalização do estereótipo da feminilidade doméstica. Há um complicador durante o franquismo da questão da mulher. Há duas coisas que escandalizam a Europa. Primeiro é que a repressão continua até nos últimos dias durante o franquismo, como execuções, pena de morte e também a situação da mulher. O próprio Ano Internacional da Mulher, que coincide com a morte do Franco e o início da reabertura da Espanha, é também uma reivindicação da opinião pública internacional da realidade que as mulheres vivem na Espanha franquista. Mas o que mais importa disso daqui é se pensar nesses avanços que a Espanha tem e depois nesse retrocesso brutal que a Espanha tem durante o franquismo, e é nesse contexto de ambiente, nesse ambiente é que vai se formar propriamente esse papel complexo que a mulher vai ter na Espanha do século XX. Durante a Segunda República Espanhola, de 31 até 39, em 36 começa o conflito e áreas ainda continuam republicanas. A figura feminina, a gente tem que lembrar, a alegoria da República é uma alegoria feminina. Na Primeira República havia a ideia da Niña Bonita, uma jovem que nascia. Na Segunda, os cartazes já vai dando uma figuração de uma mulher forte, jovem e capaz de resistir ao fascismo, resistir à invasão estrangeira. A primeira coisa a se destacar é a igualdade de direitos entre homens e mulheres, o voto feminino. Vai haver uma complexa discussão entre parlamentares e mulheres sobre o tema. Há mulheres que vão defender que as mulheres não podem, porque na primeira legislatura mulheres são eleitas, mas não votam. E se abre um grande debate entre Clara Campoamor e Victoria Kent. Clara Campoamor defendendo o voto feminino e Victoria Kent não, porque ela dizia que as mulheres ainda estão no nível de subjugo aos maridos e aos padres, então haveria uma influência e na próxima eleição o conservadorismo se definiria. Questão que é parte verdade, parte não, porque na primeira legislação que as mulheres votam, a direita e uma pauta conservadora chega ao poder. Mas, por outro lado, depois em 36, a esquerda volta ao poder. E Clara Campoamor diz, não, eu tenho razão, a mulher espanhola votou como bem entendeu e não foi direcionada. Alguns tópicos que a Segunda República vai permitir. O matrimônio civil, tira da esfera da igreja e passa o matrimônio civil e com ele o divórcio. E qual é o alvo preferencial disso? Mulheres que são vítimas de violência de gênero, em especial maridos alcoólatras. Esse é um espaço de empoderamento da mulher, a possibilidade de divórcio. Com o final da guerra, Franco exige que todas essas mulheres voltem aos seus maridos. As escolas mistas e os currículos escolares iguais para ambos os sexos. Isso é considerado também uma revolução pedagógica.
isso na década de 30. A proibição de discriminações nas relações de trabalho, o seguro maternidade, agora falando de Dolores Ibárruri La Passionaria. É um nome emblemático, é um nome forte, é um nome que demanda uma certa atenção. A Dolores, na verdade, ela começa a vida dela, ela é basca, por isso o nome Ibárruri, é um nome basco. Ela conhece essa situação de miséria e sofrimento devido a um acidente geográfico da Espanha, pela Cordilheira Cantábrica. Aquela região do País Basco, depois Astúrias, é uma área muito rica em minério de ferro, siderurgia e a situação dos mineiros. A vida inteira ela vai se identificar com isso. Ela é uma família de mineiros, ela consegue uma escolaridade um pouco maior dentro daquela realidade, porque a professora faz um apelo aos pais que ela pudesse se instruir mais. Percebia que ela tinha um talento para os estudos. Ela acaba, pelo marido, entrando nos sindicatos, depois no Partido Comunista Espanhol. Por que o nome Passionária? O primeiro artigo que sai dela, nessa imprensa comunista, vai sair na Semana Santa. Então, o nome Passionária vem disso, da Paixão de Cristo. E ela era muito religiosa, mas devido ao comunismo ela acaba perdendo a fé, enfim. Mas os antepassados dela lutaram nas guerras carlistas e ela vai ascendendo nessa estrutura partidária e vai liderar o Partido Comunista Espanhol e por muitos anos. Chega a ser vice-presidenta das Cortes. Em 1934, ela tem toda uma solidariedade em relação aos trabalhadores. Depois ela vai ser anistiada e ela chega nas Cortes em 1936 e dizem que os discursos dela abatiam a aviação de Hitler e Mussolini pela veemência e pela força que tinha. Posteriormente, ela vai cumpre seu exílio na União Soviética e ela vai transitando nesse mundo de pós-guerra, nesse contexto de Guerra Fria. E ela vai ter uma função um pouco importante, porque, por exemplo, várias das lideranças do bloco socialista, no contexto da Guerra Fria, lutaram na Guerra Civil Espanhola, nas brigadas internacionais. O próprio Tito, da Iugoslávia, a própria RDA, República Democrática Alemã, ela tem um problema de conseguir um mito fundador para sua personalidade. Eles intentaram Münster com as guerras dos camponeses. Tanto é que uma cédula do marco alemão dessa área vinha a Münster representado. Mas pouco a pouco percebem que é um pouco, devido ao materialismo histórico, marxista, você não pode dar uma homenagem dessa a alguém que morreu louvando Jesus Cristo. No caso, então, progressivamente, a República Democrática Alemã vai ver seus fundamentos durante a Guerra Civil Espanhola na luta contra o fascismo. E batalhas que os brigadistas ganharam vão ser, inclusive, inseridas no calendário cívico da República Democrática Alemã, ou seja, o lado comunista, apesar de ser democrático. Mas eu quero dizer, quando havia uma tensão, muitas vezes, nesse bloco com a União Soviética, Dolores ia e apaziguava as coisas. Sobretudo Tito, que vai, como Geisel fez no Brasil essa política de não alinhamento com os Estados Unidos, Tito também tem essa questão do não alinhamento com a União Soviética. E muitas vezes ela ia e pedia para que as coisas se acalmassem. Ela também faz censuras e denúncias a essa mão de ferro da União Soviética em relação à Primavera de Praga. Ela também faz essas denúncias sobre esse autoritarismo da União Soviética nesse contexto. Não é um heroísmo, não é fazer elogio ao comunismo, não é nada disso. Ela luta muito pela redemocratização da Espanha. Essa é a verdade, até por uma circunstância devido à ilegalidade do Partido Comunista. Não é? E é claro, e aí adentra uma questão que fica uma curiosidade. Um dos motivos para que os aliados não tirassem Franco é justamente esse anticomunismo. Porque qual que é o medo que se tinha? Em muitos países do leste europeu, terminada a guerra, há uma eleição democrática. Essa eleição democrática deu um voto majoritário naquela situação de caos aos partidos comunistas, e esses partidos comunistas inauguraram uma nova constituinte e inseriram o comunismo. Se tinha medo disso na Espanha, uma Espanha destruída pela Guerra Civil, uma Espanha que depois, no período da Segunda Guerra, não tem nenhum desenvolvimento, porque é praticamente não há comércio, ela continua fechada. Só que fica uma questão, se o Partido Comunista, se os aliados tivessem permitido esse fim do franquismo, nesse momento, o Partido Comunista fosse eleito,
A Guerra Fria talvez fosse mais interessante. Nós vivemos uma Espanha governada, comunista, governada por uma passionária. É evidente que teria grandes atentados aos direitos humanos, é evidente, nós sabemos desse contexto histórico. Mas entre o autoritarismo de franquismo ou o governo de passionária, a Guerra Fria teria sido mais, digamos, peculiar, né? E tem esse problema geográfico também. Não daria para aceitar um país comunista, digamos, naquele contexto, quer como Cuba ou ficaria como a Grécia, um negócio descontextualizado, digamos assim, no globo. E um dos símbolos da redemocratização da Espanha é esse, até que se fala que se pode ver Dolores caminhar pelas ruas de Madrid, se pode acreditar na reconciliação. Porque um regime misógino, um regime que combate tão histericamente o comunismo, permite que democraticamente uma deputada reeleita pelo Partido Comunista continue ativamente na política. O próprio rei Juan Carlos dizia isso: eu não consigo ver democracia na Espanha sem a legalização do Partido Comunista Espanhol. Então, como foi essa realidade da mulher durante o franquismo? Um primeiro caso seria o caso do fuzilamento de mulheres, que é uma realidade que até assusta muito, devido ao fato de mulheres, como é o caso das Las 13 Rosas, que até tem filmes, eu até sugiro assistirem já no final da guerra. Há toda uma revogação rápida e muito grande da autonomia instituída no regime republicano precedente. Termina a lei do divórcio e o regime ele vai se inspirar sobre uma trilogia que os nazistas haviam feito: Kinder, Kirche e Kirche, que seria Ninhos, Hogar e Igreja, que seria Filhos, o Lar e a Igreja. Há uma doutrinação constante das mulheres, sobretudo por uma excessiva feminilidade doméstica. As mulheres percam esse protagonismo que elas têm político e voltem para o lar. Isso vai se dar em especial por dois órgãos, dentre outros: a secção feminina de FET e de Las Fons, que é desse partido único que existe na Espanha, e Pilar Primo de Rivera. Era uma associação que se pensava que as mulheres tinham a obrigação de frequentar, onde aprendiam como se portar, quais seriam as obrigações das mulheres, ou alguns afazeres domésticos, e também alguma assistência social. Era comum na Espanha inteira como uma alocação, sobretudo das viúvas que morreram durante a Guerra Civil do lado franquista. E também depois tem o patronato da proteção da mulher, que Carmen Polo de Franco, a esposa de Franco, comandava, e tinha sobretudo tratar prostitutas ou se não mães solteiras, no sentido de doutriná-las, no sentido de dar a elas uma vida entre aspas correta, uma vida tirá-las do desvio. Uma das primeiras legislações que atentam conta já é 38, durante ainda a Guerra Civil, já é aplicada nas áreas controladas pelos nacionais, que é o Foro del Trabajo, que é uma ideia que é o seguinte: o regime se diz que ele vai liberar a mulher do trabalho. Isso por quê? Porque existe uma pressão, uma demanda pelo desemprego e da ocupação do homem nesse lugar da mulher. Então a mulher só vai poder ter realmente trabalho se ela prova que ela é solteira, não tem outros meios de subsistência, mas em regra ela tem que dar lugar ao homem ao trabalho. No período de 58 e 68, pressões internacionais sobre a ditadura de Franco e uma certa abertura do regime para o exterior e uma política de insurreição modernizadora do país levam a tímidos avanços que seriam a lei de direitos políticos profissionais e do trabalho da mulher de 61. Isso, para alguns, na verdade seria assim, um verniz para que a opinião pública internacional não entenda que a mulher é tão oprimida assim na Espanha. Esse organismo, ele vai trazer uma ideia de que há uma igualdade entre homens e mulheres, mas ainda assim é relativa, porque as mulheres ainda precisam da autorização marital para firmar contrato de trabalho. Ainda assim, se entende que há certas funções, como a magistratura, a administração da justiça e a carreira militar também para a mulher só vai poder depois do franquismo, ainda as mulheres não podem. Por quê? Porque seria incompatível a certos atributos que a mulher não pode renunciar. Já estou falando de letra de lei,
com a ternura, a delicadeza e a sensibilidade. Em 75, poucos dias depois da morte de Franco, vai se organizar o Ano Internacional o Ano Internacional da Mulher de 75, pela ONU, e ele tem uma preocupação, sobretudo também para ver essa mulher espanhola que tem toda essa trajetória de opressão durante o franquismo. Então, poucos dias depois da morte de Franco, se organiza as primeiras Jornadas Nacionais da Liberação da Mulher em Madrid, e depois, em 76, as primeiras Jornadas Catalanas de la Dona, já escrito em catalão, não só escrito em castelhano. E mulheres da Espanha inteira vão para Barcelona, na Universidade de Barcelona, para discutir essa nova realidade da mulher. Então, 1975, ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela decretou como o Ano Internacional da Mulher. Então, nós podemos ver esse momento histórico de dois jeitos. A partir do que a instituição das Nações Unidas acumulou para fazê-lo, e também a partir do que o movimento de mulheres construiu ao longo das batalhas que foram feitas a partir, principalmente, do que a gente chama a segunda onda feminista. Então, a partir daí, a ONU passa, assim que ela é criada em 48, passado um tempo, uns 10 anos, ela cria uma comissão interna chamada Comissão sobre o Status da Mulher, CSW. Então, a ONU, ela trata essa questão da evolução dos direitos da mulher em 3 etapas. A primeira delas é a sua própria criação, e estabelecendo no seu primeiro artigo que haveria um respeito, que tem também na nossa Constituição, que não pode haver nenhuma distinção entre raça, sexo, língua ou religião, ou seja, que todos são iguais perante ao mundo, perante as leis, perante as propriedades, as oportunidades e tal. Então, a primeira fase que as estudiosas apontam é exatamente essa, que é a incorporação em seu primeiro artigo dessa possibilidade das mulheres serem tratadas com igualdade perante as regras e a própria Carta das Nações Unidas. Nessa segunda fase, que a gente chama que é um aprofundamento da discussão da situação da mulher, está muito vinculada com o aumento dos países mesmos, de Estados-membros da ONU, né, em especial o processo de descolonização. E aí o que tem é que tem um debate grande, em especial nos países mais pobres, da necessidade de você reconhecer o papel da mulher, não só como mãe e tal, mas também como um agente importante no processo de desenvolvimento econômico da sociedade. Isso já era uma preocupação há tempos. Até hoje se diz isso, né, que, por exemplo, o Brasil ele seria 25% mais desenvolvidos se as mulheres estivessem incorporadas no mercado de trabalho de outra forma. Em 1967, tem um passo importante que é uma declaração sobre a eliminação de discriminação contra as mulheres. Essa primeira declaração, ela não era um tratado que era um tratado aplicável digamos, aos países, eles tinham a obrigação. Era uma orientação, era algo recomendatório, não era coercitivo, não era uma declaração em si, né? Não tinha um efeito de um tratado internacional que disso poderia vingar uma punição, ou de repente uma fiscalização da ONU naquele país que estivesse atuando contra os interesses e os direitos das mulheres, mas o pessoal considera essa fase como uma fase importante, que é exatamente você ter um primeiro documento oficial do principal organismo internacional, que era a ONU, que é a Declaração sobre a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres. Em 68, a ONU ela estabelece, né, o Ano Internacional dos Direitos Humanos, e a discussão de que os direitos das mulheres também fazem parte dos direitos humanos. Então você tem, nesses 20 anos, né, que a ONU existe, você tem novamente essa retomada. E em 75, na Assembleia Nacional, aí foi uma ação
da ONU enquanto instituição, não só mais da Comissão de Status para as Mulheres, mas você tem estabelecido o Ano Internacional da Mulher, que a ideia mesmo era, ali já se apontava que existia uma diferença gritante nas condições entre homens e as mulheres na sociedade. E que era fundamental que a ONU elaborasse um programa, a gente vai ver isso na sequência, que desse conta de, primeiro, eliminar leis discriminatórias ou leis que pudesse atingir diretamente os interesses das mulheres. E práticas culturais, como a gente viu até outro dia, né, as meninas na África que são sujeitas à mutilação genital, né, ou em outros países que são obrigadas a casarem com 10 anos, né, outras que têm a obrigação de botar não como parte da cultura. Muitas vezes as pessoas incorporam o que é da cultura, mas não necessariamente as mulheres todas querem estar submetidas a uma lógica que aquela cultura está colocada, ou, por exemplo, coisas que aviltavam diretamente os direitos da mulher, como aquilo que o próprio Silvio diz, né, as mulheres que estavam divorciadas na Segunda República foram obrigadas a voltarem com seus maridos, né, independente da vontade delas, ou que você podia ter direito ao aborto não porque você desejava não ter filho, mas você tinha que fazer por conta de honra da família. Então você tinha um conjunto de leis no mundo que aviltavam as mulheres. Esse ano de 75 foi importantíssimo porque você dá uma liga internacional mesmo. Nesse primeiro encontro participaram 6.000 entidades de mulheres do mundo, os países todos, o Brasil inclusive, sob a ditadura militar, mandou representante a esse encontro e se comprometeu com uma série de medidas que tinham por objetivo enfrentar a discriminação de que a mulher era vítima. E em 79, essa convenção que é discutida em 67 se torna uma convenção que foi adotada pela Assembleia Geral, ou seja, pelo organismo geral da ONU. E em 80 é feita a segunda conferência das mulheres, Mundial das Mulheres, onde é aprovado um programa de Copenhague. E eles, neste momento, lá em 1980, eles falavam que todo governo tinha necessidade de ter um organismo de política para as mulheres, com a capacidade de elaborar políticas para as mulheres, de formular política para as mulheres, de fazer com que essa política pudesse ser intersetorial, ou seja, que não fosse, quando fosse pensar a saúde geral, que você também fosse capaz de pensar a saúde das mulheres. Quando você fosse pensar a educação, que você fosse pensar não só que tinha que ter um conteúdo que você pudesse promover a condição da mulher, mas que também você pudesse ter condições para ter acesso para as mulheres, por exemplo. Em 85, você tem a terceira Conferência Mundial, que é em Nairobi, que tem por objetivo fazer um fechamento do que é a década da mulher. Então você tem 75, que é o Ano Internacional da Mulher, lá se estabelece 10 anos para você tirar uma série de ações que pudesse efetivamente buscar medidas que pudessem, concretas, que pudessem fazer ampliar os direitos das mulheres. E aí você tem 85, você tem Nairobi, depois você tem 95 Beijing, enfim, aí você vai tendo uma série de política, de ações da Organização Mundial, né, da ONU, efetivamente para buscar essa questão da igualdade das mulheres. Mas o que eu acho que é mais interessante, que ao discutir essa coisa de 1975, e o Silvio tratou um pouco isso quando ele está falando de 75, toda a movimentação que você tem mesmo na Europa, na própria, ou seja, você está tendo um processo de ditadura, de fechamento na Espanha, mas você também está tendo uma série de movimentos no mundo, né? Então, você tem em 1949 uma discussão forte, que essa discussão também incide nas ações da ONU, que é a chamada segunda onda do feminismo, que tem efetivamente a ver com um pensamento que começa a dizer o seguinte: olha, o pessoal é público, ou seja, que o que acontece na vida pessoal também é público, né?
e que vai desmontando a ideia de que as mulheres biologicamente são diferentes dos homens. E essa segunda onda feminista, e ela tem gente de todo jeito. Então, você tem a Betty Friedman nos Estados Unidos, queimando sutiã, você tem a autora lá da mística feminina, você tem mulher de todo jeito discutindo no mundo que tem alguma coisa errada com as mulheres. E é interessante dizer que, acho que um dado importante desse lema de 1975, eu acho que é reconhecer que a ONU reconhece que tem que ter um processo de promoção de igualdade para as mulheres, que as mulheres têm que ser incorporadas ao desenvolvimento e que as mulheres têm que estar à frente de um longo processo de paz. O grande legado, né, do Ano Internacional da Mulher, que a ONU agiu a partir de uma pressão também do movimento de mulheres internacional, que era a ideia de qual é o papel da mulher na sociedade, é exatamente isso que nós buscamos com muita dificuldade ainda coletar hoje, né, que são algumas ações que a gente tem específicas, seja através da lei, talvez o marco mais importante é a Lei Maria da Penha, é a extensão da licença maternidade agora de 20 dias da licença paternidade, talvez algumas coisas que você tem nos programas habitacionais, porque as mulheres têm a preferência de ter a propriedade do imóvel, por conta de que muitas vezes o marido vende e a mulher é mais apegada, ou seja, a família, então não deixar a família ao relento, ou próprios programas sociais, que as mulheres são vetores desse programa, seja o Bolsa Família, tantos outros, que as mulheres são as primeiras beneficiárias, porque a ideia de que as mulheres jamais vão parar no bar e comprar uma pinga, né, com o dinheiro do Bolsa Família, mas efetivamente ela vai, pela relação que ela tem com a família, ela também vai fazer isso. Mas aí é um outro debate, né, porque de que, na verdade, todo mundo precisava ter responsabilidade, ou seja, tinha que ter outro tipo de tratamento, mas a mulher acaba sendo vetor nesses casos, né? Mas é muito incipiente ainda. Você vê, nós estamos falando de algo que aconteceu há 40 anos, que é o Dia Internacional, o Ano Internacional da Mulher. Nós estamos falando de um programa que tem 30 anos, que é o 35, né, que é o programa de Copenhague, e estamos falando de muitas coisas que têm que ser feitas, né? Mas eu acho que o importante disso tudo, eu acho que é a capacidade hoje de a gente reconhecer que é necessário, né? Não tem como a construção dessa igualdade ser deixada para outro que não seja o Estado, né?